Vamos lá, pessoal. Nesse primeiro momento, vamos dar uma relembrada nas últimas aulas, né? Que faz um tempinho aí. Então, eu vou relembrar um pouquinho do finalzinho das últimas semanas, que foram as equações, né? E a última aula, que foi a segunda lei de Newton. E aí eu vou deixar para vocês, vou fazer a correção das perguntas que eu passei na última aula sobre a segunda lei. E também vou em passar aquele trabalhinho que eu falei para vocês. Lembra que eu comentei que eu ia trazer algumas questões? Então, eu vou deixar essa tarefa para vocês realizarem durante essa semana. Lembra que qualquer atividade que eu pedir durante essas semanas de quarentena, qualquer atividade vai ser entregue só quando voltar, tá? Vocês vão entregar para mim divididinho, semana por semana, as respostas que eu pedi. Não precisa copiar pergunta nenhuma. Vamos lá então, ó. Vamos relembrar movimento uniforme, movimento uniformemente variado e a segunda lei de Newton. Movimento uniforme, eu já falei 1000 vezes, vou falar mais uma agora, né? Vamos lá. Movimento uniforme. O movimento é uniforme quando não existe aceleração. Lembra que a aceleração tem que valer zero, né? Eu não posso nem acelerar, nem desacelerar, portanto a velocidade se mantém constante ao longo do trajeto. No movimento uniformemente variado, a aceleração não vale zero. Ela existe. Então a velocidade vai aumentar ou vai diminuir. Só que ela aumenta sempre de forma proporcional. Eu vou de 10 para 20, para 30, para 40, para 50, para 60, sempre de 10 em 10. Já discutimos isso. Vamos lá. Qual é a primeira fórmula que a gente viu? Essa daqui, ó, o sorvete. Essa formulinha a gente só usa quando o movimento for um movimento o quê? Uniforme. Lembra que a gente discutiu isso? Essa formulinha aqui, essas duas, a gente usa quando for um movimento uniformemente variado. O exercício vai dizer pra gente qual movimento está se tratando. Então é só você escolher entre as duas formulinhas. Tá bom? Tá faltando aqui, eu esqueci, vamos acrescentar então uma outra fórmula, que é o V igual a G vezes T. Essa daqui também é para quando o movimento for uniformemente variado. Então vamos lá, vamos distinguir as três, lembrar quando usa. Essa primeira formulinha, espaço final igual espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Eu uso quando? Quando o movimento for uniforme. Pergunta falou que é movimento uniforme, eu vou usar essa. Essa formulinha aqui, essas três formulinhas, quando o movimento for uniformemente variado. Lembra de quando eu uso cada uma? Toda vez que falar que é queda livre, ou seja, joguei alguma coisa lá de cima, tá? Lembra do exemplo da Larissa, né? Fica entre nós. Então, toda vez que for queda livre, você vai usar essa fórmula. A velocidade é igual a gravidade vezes o tempo que durou a queda. Quando eu te falar de espaço, você vai usar o sorvetão, lembra? Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado por 2. A gente já fez vários exercícios sobre isso. Então, falou espaço, ele me deu alguma coisa relacionada ao espaço, eu uso essa fórmula. Agora, se não é queda livre, se não tem espaço, eu uso quem? Voati. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então tá aqui as formulinhas do movimento uniformemente variado. Deu queda livre, é essa fórmula. Deu espaço, é essa. Não deu nada, é essa. E aí a gente entrou na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela trabalha com o conceito de força. Como que a gente calcula a força? Força é igual a massa vezes a aceleração. A massa sempre em quilos, a aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, né? Então, a minha força vai ser dada em newtons. Só que a gente discutiu, tinha uma força diferenciada, que é a força que a Terra faz, é a força que a Terra vai fazer sobre um corpo. Lembra disso? A força que a Terra faz sobre um corpo é chamada de força-peso, que também vai ser medida em newtons, que é o quê? A massa do corpo em quilos vezes a gravidade da Terra, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, assim, vamos lá.
Peso, então, vamos lembrar que peso é uma força, então tem que ser medido em newtons. Peso é a força que a Terra exerce sobre um corpo, tá bom? Pela ação da gravidade. E isso é diferente de massa. A massa tem que ser medida em quilos, em gramas, no caso da Larissa em toneladas, enfim, né? Então olha só. Gente, eu engasguei, tá? Não é virose, não é vírus, não. Então vamos lá. Lembra que a gente discutiu ainda, quando a gente vai na farmácia, a gente não mede o peso, eu não vou pesar. Na verdade, quando eu vou na farmácia, eu vou me massar. Eu vou medir o quê? Os meus quilos, minhas gramas ou toneladas. A balança mede massa, ela não mede peso. Nós já discutimos tudo isso, lembra? Né? Só pra gente poder relembrar. Aí eu discuti com vocês também como que a gente fazia subtrações de forças e adição de força. Então imagina esse caixote. Eu tenho uma força que eu vou chamar de força 1 e eu tenho uma força que eu vou chamar de força 2. Lembra disso? Como que eu acho a força resultante? Força resultante é o balanço dessas duas forças, né? Seria uma força que representasse as duas. Para você calcular a força resultante, lembra? Como tem uma de cada lado, a gente subtrai. A gente faz a força 1 menos a força 2. Se eu subtrair as duas forças, eu vou chegar na força resultante, aquela força que representa todas. Seria o equivalente para onde o caixote vai se mexer. Ok. E nesse daqui, pessoal? Nesse caso, como as duas forças estão para o mesmo lado, lembra que para achar a força resultante, eu fazia a força 1 mais a força 2. Tudo bem? Isso aqui foi uma revisão, porque a gente ficou um tempinho sem aula aí, né? Então agora eu vou fazer com vocês a correção das perguntas da página 35, que vão envolver o quê? Como calcular força, como calcular a força peso e como fazer adição e subtração de força e quando fazer, tá bom?